Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E Bolsonaro continua esbofeteando o país e deixando claro que não volta para cá de jeito nenhum. E, na verdade, alguns boatos correram ontem por aí, não é? Na terça-feira, dia 21 de março de 2023, correram boatos sobre volta do Bolsonaro ao Brasil para fustigar o governo Lula, um plano que haveria do Bolsonaro de tentar atrair a maioria do parlamento brasileiro, sobretudo da Câmara, para aprovar um processo de impeachment contra Lula. Bolsonaro faria ofertas, Bolsonaro ficaria evocando os seus adeptos, os seus seguidores, para novas balbúrdias, tentativa de golpe e tudo mais. O fato é um só: Bolsonaro dificilmente volta ao Brasil e agora recomeça a novela. Ele está debochando da sociedade brasileira. O deboche do Bolsonaro é muito claro. Veja que na data de hoje, a mulher dele e o presidente do PL voltam a dizer que ele não tem data para voltar, que ele não volta agora e não sabem direito quando ele volta. Ontem mesmo foi anunciada a volta dele. Pouco antes haviam dito que ele não iria voltar. No começo do ano, na verdade, no fim de 2022, quando ele embarcou para os Estados Unidos, foi dito que ele voltaria final de fevereiro, começo de março. Depois disseram que ele voltaria no fim de março. Depois diziam que ele voltaria no começo de abril. Depois diziam que ele voltaria no meio de abril. Depois diziam que ele não tinha mais data para voltar, inclusive com a mulher dele dizendo que ele não deveria voltar porque tem muita ação contra ele por aqui, e deixando claro que ele não deveria voltar para não ser preso, como se ele pudesse se eternizar nos Estados Unidos. Mas a gente sabe, evidentemente, que para extraditar uma pessoa de um outro país não é tão fácil, não é? Tem aquele blogueiro bolsonarista, Alan dos Santos, que está lá desafiando a sociedade brasileira, mas a tomada de decisão sobre deportação de alguém em nenhum país do mundo é rápida. Porém, nos Estados Unidos, com o Bolsonaro, é muito fácil prever de que não haveria qualquer dúvida de que ele precisa voltar ao Brasil, que ele tem obrigação de voltar ao Brasil. Um pedido de extradição do Bolsonaro certamente vingaria, mas acontece que as autoridades continuam pisando em ovos e Bolsonaro usa a sua força política, a força no Senado, a força no parlamento brasileiro, conseguida graças à compra de votos da sociedade com dinheiro público em pleno processo eleitoral, algo que nunca se viu coisa igual no Brasil. Usar bilhões e bilhões de reais para comprar voto durante uma eleição, e isso foi feito, e com isso Bolsonaro conseguiu eleger uma grande bancada de extrema direita no Congresso Nacional, fazer do ex-partido dele o maior partido do atual partido dele, o PL, o maior partido da Câmara dos Deputados. E agora o Bolsonaro faz o quê? Ele manda avisar que não volta nem em março nem em abril para o Brasil, que só volta em maio, porque ele vai sair dos Estados Unidos e vai para a Europa.
E é isso que todos aqueles que desconfiam de que o Bolsonaro vai fugir já sabiam que iria acontecer. Nos Estados Unidos, o Bolsonaro não tem proteção contra um possível pedido de extradição do Brasil. Se ele não quiser voltar, se ele não voltar ao Brasil para dar satisfação dos tantos processos que ele tem aqui, se ele nem nos Estados Unidos não for dar satisfação à justiça brasileira, o que acontece aqui basicamente é que ele, nos Estados Unidos, cedo ou tarde ele seria extraditado, ele seria impedido de viajar para o exterior e acabaria sendo deportado para o Brasil. O que acontece, porém, é que o Bolsonaro anuncia que vai para a Europa em maio, que antes de voltar ao Brasil ele vai dar uma passadinha na Europa. Fazer o que na Europa? Para ser recebido por quem na Europa? O que é que ele tem para fazer na Europa? Explicação nenhuma. E a única explicação é o seguinte: da Europa, a Europa é caminho para chegar de inúmeras formas ao Oriente Médio, né? A países árabes amigos, por exemplo, né? A Itália, né? Onde o Bolsonaro diz que é cidadão italiano e que ele conseguiria facilmente asilo na Itália. Então, o plano de fuga de Bolsonaro vai se desenhando, e note-se que os porta-vozes dele, que são os filhos e a mulher, e o dono do PL, Valdemar Costa Neto, eles se alternam entre estipular a data que ele vai voltar e dizer que ele não tem que voltar e dizer que ele não tem data para voltar. Isso já aconteceu incontáveis vezes e nova data acaba de ser anunciada, então, que é maio. E maio já é, na verdade, era fevereiro, depois março, depois abril, depois maio, é a quarta data que o Bolsonaro anuncia para voltar ao Brasil. É a quarta data aproximada, né? Porque aí depois ele vai subdividir entre começo, meio e fim de maio. Então aqui o que é preciso fazer é realmente começar a tratar com responsabilidade essa questão. Então começamos com uma matéria de 28 de dezembro de 2022, data em que Bolsonaro deixou o país, e a matéria do UOL, que diz que o Diário Oficial da União indica que Bolsonaro viajaria naquele dia 28 de dezembro para os Estados Unidos. Essa notícia no Diário Oficial, ela foi colocada no dia da viagem do Bolsonaro, porque antes ele havia dito que viajaria dia 1º. E aí, no dia 28, ele anuncia: estou viajando hoje. Ou seja, ele quis viajar para os Estados Unidos como presidente da República para garantir a sua entrada naquele país. E, além de tudo isso, a gente vê que o Bolsonaro disse que voltaria ao Brasil em 29 de março. Depois ele disse que voltaria para o Brasil em 29 de março. Quando ele anunciou a viagem, ele disse que voltaria no final de fevereiro. Depois ele programou para 29 de março. Depois essa data passou para começo de março. Depois o filho dele disse que ele não tinha data para voltar. E aí depois passou para abril. Bolsonaro passou a dizer que voltaria ao Brasil em abril, não é? E depois também a mesma coisa, começo de abril, meio de abril, fim de abril, não volta mais. Depois o filho do Bolsonaro, diz que ele não tinha data para voltar e não havia como vinculá-lo aos atos antidemocráticos, à tentativa de golpe de 8 de janeiro, disse o Flávio Bolsonaro. Depois o Bolsonaro disse que ia ficar nos Estados Unidos até abril, e agora
ele diz que planeja uma ida à Europa em maio. O governo autorizou servidores a acompanharem Bolsonaro na Flórida, nos Estados Unidos, até meados de abril, e despacho publicado ontem permitiu que 3 servidores viajem até os Estados Unidos para prestar assessoria ao Bolsonaro. Ele ainda deve viajar para a Europa antes de voltar ao Brasil, segundo ele anunciou, e vai participar de um encontro em Lisboa da extrema-direita internacional, conversa e tal. Assessores sugeriram participação em evento em Portugal e, na verdade, ele deixou o Brasil em dezembro de 2022, tem aqui a cronologia. Ele disse: Bolsonaro partiu 2 dias antes de encerrar o mandato, quebrou a tradição de passar a faixa, disse que votaria em 29 de março, eu sempre marco uma data para voltar, disse acreditar que podia ficar inelegível, e por aí vai. E ele foi indo e anuncia a volta, desanuncia, diz que não tem como voltar, que não deve voltar porque querem prendê-lo, tudo na cara dura. E agora, hoje, a Michelle Bolsonaro volta de novo com aquela conversa que tinha sido feita pelo filho dele, que ele não tinha data para voltar. Bom, hoje, de novo, a Michelle acha que o Bolsonaro não deve voltar logo ao Brasil. Só o jornal o Globo já publicou umas 4, 5 matérias iguaizinhas a essa nos últimos 3 meses. Ela dizendo que ele não deve voltar para baixar a poeira das joias, tal, e conversa e tal, e fica por aí. O Flávio Dino, inclusive por conta disso, diz que tomará providência se Bolsonaro faltar depoimento. Ele está nos Estados Unidos desde dezembro de 2022, já são praticamente 90 dias, quase 90 dias. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou no fim do mês passado que a Polícia Federal vai solicitar ao Judiciário providências de cooperação jurídica internacional se Bolsonaro não comparecer para depor nos inquéritos em que é investigado. Existem pelo menos 7 pedidos de investigação, ou seja, é pedir a extradição dele. E o fato é um só. O Flávio Dino, ele deixa claro que a extradição de Bolsonaro caminha para ser pedida cedo ou tarde. Então aqui, minha amiga, meu amigo, nós temos mais é que entender que está tudo muito claro, o fato de que o Bolsonaro vai fugir. Uma vez na Europa, ninguém pega mais. E se o Bolsonaro fugir nas barbas do Estado brasileiro, a desmoralização vai ser tal que vai ficar difícil de conseguir prender algum político futuramente, porque vai ser uma vergonha para esse país. O Bolsonaro dá esse drible no judiciário brasileiro, dessa forma que ele está dando, e nada acontecer, nenhuma providência ser tomada. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.